Haha! Muito boa noite! Muito boa noite, gente. Segunda-feira, hoje é dia 10 de fevereiro de 2020. 21 horas pontualmente nós estamos entrando aqui para fazer mais uma live. Hoje não temos a nossa música de fundo. Hoje eu estou estreando uma luminosidade diferente aqui na minha frente. Vamos ver se vai ficar legal, se vai dar tudo certo. Enfim, vamos aos testes, né? Vamos lá. Hoje nós temos um convidado super incrível, um convidado massa mesmo por aqui. É o Samuel Bortolin, é um cara gente boa, palestrante, o cara é paratriatleta. O cara é uma pessoa incrível, que realmente tem uma história fantástica e eu tô aguardando ele chegar. E o Samuel tá chegando na área aí. E então a gente vai falar um pouquinho aí sobre os desafios do Samuel, a mentalidade do Samuel, enfim. Samuel tá na área aqui, já vou chamar de prontidão ele. Então vamos lá. Convidando o Samuel aí. Boa, boa! E aí, beleza? Boa noite. Fala, Samuel Bortolin, boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo, e você, Thiago? Como é que tá? Que prazer conversar pessoalmente com você. É mais bonito ao vivo aqui, Samuel. Igualmente, meu velho, igualmente. Pô, Samuel, Legal demais estar aqui com você e bater esse bate-papo. Pô, que massa. Obrigado, viu, Samuel, pela tua disponibilidade. Obrigado realmente por você. Você tá abrindo esse tempo de ficar com a tua família, com os teus amigos e tá abrindo esse espaço na sua agenda para a gente conversar, falar um pouquinho mais sobre você, tua história, sobre os teus desafios, sobre as tuas 3 dicas que você vai trazer aqui. Só, Samuel, eu quero situar você e quem está entrando aqui. Toda segunda-feira eu, Thiago Niares, rotineiramente faço às 21 horas uma live aqui com convidados especiais, pais, treinadores, atletas, palestrantes como você. Enfim, tudo para engrandecer o nosso conteúdo, realmente para fazer diferença na vida das pessoas. Samuel Bortolin, cara, por gentileza, Samuel, se apresenta para mim, para quem está entrando aqui, fala um pouquinho de você, o que você faz, o que você não faz, o que você gosta, de onde é que se fala. Eu falo de Curitiba, Samuel. Eu estou em São José do Rio Preto, São Paulo. São José do Rio Preto. Me chamo Samuel. Isso. Me chamo Samuel Bortolin e tenho uma história de vida de muita superação. Boa. Junto com a minha família, a gente conseguiu vencer bastante obstáculos e eu acredito que essa mentalidade que minha mãe precisou implantar em mim desde que eu era um bebê, porque ela já fazia reforço de psicologia positiva, que hoje tem outro nome, né? Física quântica e tal. Naquela época não se tinha tanta pesquisa, tanto embasamento científico, hoje já tem muito mais. E eu nasci com paralisia cerebral, um parto prematuro, por conta disso fiquei com sequelas de paralisia cerebral. Certo. E aí, foi aí que começou a viagem da minha mãe para várias capitais do Brasil, para que pudesse ter uma melhora. Ela recebeu esse diagnóstico de uma maneira muito técnica, não entendeu muita coisa, minha mãe tinha 21 anos na época, e ela falou, olha, pediu para a médica anotar o diagnóstico que ela ia ler quando chegasse em casa com meu pai. Feito isso, quando ela leu, estava ali escrito paralisia cerebral, tratamento de fisioterapia. Eles acharam que seria uma coisa que ia tratar durante 6 meses, durante 1 ano, e depois a vida ia seguir normalmente. Mas nesse papel estava escrito uma palavra que mudou o destino nosso para sempre. A palavra irreversível. Paralisia cerebral é irreversível. Aí minha mãe estudou muito, foi se aprofundando em vários temas. E eu sou natural de Barreiras, na Bahia, que há 31 anos atrás não existiam nem médicos, não existiam fisioterapeutas e educadores físicos. Então, todo esse tratamento, como que minha mãe fazia? A gente ia para Brasília, que ficava quase 700 quilômetros de distância. Sim. Ficava uma semana tratando, fazendo fisioterapia, e ela teve que aprender, porque eu precisava de movimento todos os dias. Caraca, eu tenho uma contração involuntária no músculo, então se eu ficar parado, ele atrofia, até que eu perca todos os movimentos. E eu falo, ainda bem que eu tenho essa possibilidade de poder ter a escolha de
acordar e me movimentar todos os dias para, além de viver cada vez melhor, conseguir me superar, conseguir várias coisas que eu consegui nesse mundo maravilhoso que é o esporte, né? Pô, que massa, Samuel. Então, quer dizer, a vida te presenteou aí com algo assim, Samuel. Vamos falar assim, te presenteou com uma situação de uma paralisia cerebral que realmente vem com a palavrinha conotando essa irreversibilidade, né? Ser irreversível. Isso, né? Isso. E, cara, me conta aí, Samuel, antes de a gente chegar em você hoje, um palestrante famoso, autorrenomado, a galera que conhece você. Inclusive, eu cheguei em você através do doutor Tiago Mello, né? Que foi uma recomendação dele. Falou, cara, Tiagão, Linhares, você precisa fazer, você precisa conhecer esse cara é fera, é show de bola. Enfim, eu tô aqui por causa do doutor Tiago. Como é que você... Thiago é sensacional, como atleta, como pessoa, ele é sensacional, grande amigo. O cara é uma pessoa fantástica mesmo. Inclusive, a gente já tem uma live dele com ele aqui gravada. Como é que se lidou com isso desde a sua infância? Como é que se lidou literalmente? Quais foram os teus obstáculos, as tuas dificuldades, parada de bullying? Conta aí, Samuel. Abre o coração para mim e para quem está assistindo aí. Porque assim... Eu sou final do... Desculpa, Samuel. Porque assim, como o Jerônimo Temel fala, o que a tua vulnerabilidade seja a minha força. Ajuda aí, meu irmão. Eu sou do final dos anos 80, então, assim, naquela época não existia bullying, não que não existia, mas não tinha essa conotação, não tinha todo esse apelo, essa atenção que tem hoje. E, assim, eu vim numa época que se você sofresse bullying e contasse para a mãe ou para a diretora, você era fraco e isso aí só reforçava apelido e tal. Então, eu tive que aprender a sobreviver. Eu digo que se eu tiver que definir uma característica que eu tenho desde criança é fazer muito e aprender muito rápido com o erro para fazer diferente. Então, eu fui na tentativa e erro ali, tentando sobreviver àquele mundo da escola. Eu era um alvo de bullying muito grande, até que então eu comecei também a ficar mais esperto e tal. Foi uma necessidade e comecei a fazer bullying por defesa própria. E aí fui entrando nas brincadeiras, sempre levando tudo com bom humor. A gente sabe que qualquer apelido que fosse colocado naquela época, se você não gostasse, se você demonstrasse isso, aí que pegava mesmo. Tanto é que tem amigos meus que a gente chama de apelido até hoje, que foram os que mais se preocuparam naquele momento de receber o apelido. E aí vai um pouquinho de inteligência emocional, né? Que mesmo às vezes estava desagradável, coisa, mas, pô, fazia de conta que aquilo ali não era nada, já trocava de assunto. E assim eu fui indo. Comecei a andar com 7 anos de idade. Uau. Só depois de uma cirurgia. Eu andava com um andador até então. Então, durante a minha infância inteira, eu tive diagnósticos que eu não iria falar. Eu tive diagnósticos que eu não iria andar e que não iria ficar em pé sem apoio. Eu comecei a falar com mais de 4 anos. Eu demorei um pouquinho. E fiz fonoaudiólogo aí 20 anos para impostar melhor a voz, para fazer tudo isso, e hoje a voz é a minha enxada, hoje a voz é meu instrumento principal de trabalho, e essas pernas que eram frágeis e que não conseguia ficar em pé sozinho, sem apoiar, hoje me levaram a ser um triatleta, mas com certeza é muito mais pela parte mental, porque eu não tenho funcionalidade física para fazer tudo o que eu faço hoje. Mas eu pulo alguns processos da biomecânica, eu já fui em alguns institutos me estudar e tal. Eu não tenho geneticamente nada de diferente, eu sou um cara comum, só que um cara comum que está sempre tentando se adaptar ao meio. E aí fui crescendo, fui aprendendo a lidar com o bullying, fui me fortalecendo, e até que chegou um ponto que eu estava tão preparado para isso que não me abalava tanto. E sempre fui de encarar a vida sem privilégio, sempre fui de encarar a vida como ela é, entendeu? Eu não tinha... A minha mãe não me protegeu muito para a vida. Minha mãe, ela falava, olha, isso aqui é você que tem que resolver. Ela me dava conselhos, ela me amava, ela me ama até hoje, mas ela deixava eu tomar as rédeas da minha vida desde pequeno. E isso é uma coisa que é uma das características que a gente vai falar aí, na minha opinião, para um bom atleta, que é ter essa autorresponsabilidade, né?
É saber você lidar com os seus erros, é saber você lidar com os acertos, é você saber lidar com as consequências da sua escolha. Isso é uma coisa muito importante que minha mãe desenvolveu em mim desde criança. Só contar um fato aqui que aconteceu. Qual o nome da sua mãe? Qual o nome da sua mãe, Samuel? Ariane. Ariane. Segue, pode seguir. Ariane. Uma vez eu fui almoçar na casa de um amigo meu e ele virou para a mãe dele e falou: olha, se você não me der isso, eu vou embora de casa. E ela abraçou ele e tal: meu filho querido, eu não quero que você vá embora de casa, então a mamãe faz para você. E eu olhei aquilo ali, eu era uma criança, a criança está sempre testando. Sim. Eu falei: poxa, deu certo aqui, vai dar certo lá em casa também, né? Primeira desavença, primeira discordância que eu tive com a minha mãe, eu falei: olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou embora de casa. Minha mãe pegou minha mala e falou: olha, bota o que você quer aí dentro e vai. E aí eu olhei para ela e falei: eu vou, só que eu vou sair e ela vai me chamar para voltar. E aí meu pai se valoriza. Aí fui, coloquei uma lata de Nescau e um passatempo na mochila e uma jaqueta e fui embora. E ela me deixou ali até que eu fosse voltar, e eu passei umas 3 horas fora de casa, eu não andei muito, eu fui até a esquina da rua e fiquei parado esperando minha mãe vir buscar. E aí, depois de 3 horas, escureceu e tal, e eu falei: pô, tive que voltar para casa, engolir o orgulho e falar: olha, mãe, me desculpa, eu estava errado e nunca mais faço isso. Eu tinha 7 anos e meio. Eu tenho uma personalidade muito forte e minha mãe, ela soube lidar com isso. Ela soube fazer com que eu não tirasse vantagem de nada por eu ser diferente, eu não me oportunasse. Porque algumas vezes, quando criança, a gente tenta mesmo. E se vai dando certo, a tendência é que você fortaleça aquele tipo de caráter. Então, eu acredito muito que, assim, que essa parte, principalmente da primeira infância, da criação do meu pai, da minha mãe, impactam muito na minha vida até hoje. Pô, que massa, hein, Samuel? Cara, a gente tem aí, ó, 12 minutos de conversa, 13 minutos mais especificamente de conversa, cara. Já dava para encerrar aqui a nossa live com tantas ideias, com tantos insights e com tantas dicas suas. Primeiro assim, Samuel, antes de eu dar minha opinião, cara, de verdade, cara, eu agradeço muito por você existir, eu agradeço muito pela sua mãe existir. Eu agradeço muito por você ser a pessoa do jeito que você é, não diferente, nem melhor, nem pior. Do jeitinho que você veio, cara. Porque, cara, como eu te falei, que a tua vulnerabilidade seja a minha força. Porque é o seguinte, meu irmão. O cara que tem paralisia cerebral irreversível, que nasceu na década de 80, o que tem de hoje, bullying, meu. Na verdade, a parada do bullying que fazia com você, o que a gente fazia com os nossos amigos, Samuel, é fichinha perto do que tem hoje, que a gente vem falando. Porque é o seguinte, porra, você aprendeu... Na verdade, o bullying foi importante para você. Mas por que o bullying foi importante pro Samuel, aliás? Porque a porra do bullying te fortaleceu, te deixou mais forte, fez você aprender de um jeito ou de outro, aprender a lidar com as frustrações, com os problemas. E é isso que a gente vê, o que a ciência fala, Samuel. Seguinte, cara, atletas de sucesso que conquistam o topo nas suas carreiras, ou pessoas que conquistam sucesso, mais cedo ou mais tarde, hora ou outra, vão se frustrar. Mas a porra da parada não é a frustração. É como eles vão saber lidar com a frustração. E olha só e onde você está hoje, quão importantes foram os bullying, os apelidos, claro, as brincadeirinhas de mau gosto. Na verdade, tudo aquilo te fortalecia, te deixava mais forte. E, cara, para um cara que hoje é para-triatleta, cara, seguinte, para-triatleta, que começou a andar aos 7 anos, que começou a falar. O cara hoje fala de maneira para milhões de pessoas, milhares de pessoas. Começou a falar aos 4 anos. Que 20 anos, porra, fazendo fono. Meu irmão, isso aqui não é para qualquer um. Não é demagogia, não. Isso aqui realmente é alguém que tem muito trabalho, que é muito determinado. E obrigado, eu agradeço pela Ariane por não te proteger, por ela não te super proteger e te super valorizar. Cara, eu acho que já dava para encerrar aqui. Mas você sabe que eu recebo muitas mães de pessoas com deficiência, né? Vêm me procurar: poxa, eu me inspiro em você e tal, eu quero que meu filho seja um vencedor também.
e elas perguntam o que que eu faço. Eu falei, olha, faz isso, 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 mas, ele tem quantos anos? Tem 2 anos, tem 3 anos. Começa agora, porque as pessoas acham que às vezes vai mudar um comportamento, às vezes vai mudar um caráter, mexendo depois que tiver na adolescência, na vida adulta, e é muito mais difícil, né? Você pegar bons hábitos. Então, assim, desde a parte de alimentação, lá em casa sempre foi muito bacana, porque minha mãe, ela tinha consciência que muitas vezes ela tinha que me carregar. E não tinha uma expectativa de eu andar, então ela também nunca jogou com o que ela não tinha. Ela falou, bom, se eu tiver que carregar o Samuel para sempre, eu vou fazer isso, só que eu vou buscar maneiras dele andar. Sim. E aí ela sempre se cuidou, ela sempre se alimentou bem. E isso foi uma coisa que eu e meus irmãos temos como família, esse autocuidado, esse autozelo. E isso também é importante para um atleta, porque o atleta que abre mão de algumas coisas, ele não pode abrir mão pensando que é um sacrifício. Ele tem que abrir mão falando, pô, eu vou conseguir alguma coisa muito maior, muito melhor. E aí fica mais gostoso, você se diverte treinando, você consegue aproveitar, porque se você cada vez tiver que se sacrificar para não comer alguma coisa, aquilo ali vai desgastando, e a tendência é que uma hora você ceda. Então você tem que mudar muitas vezes, não o fato em si, mas a sua visão sobre o fato, para ver aquilo de uma maneira diferente, melhor, mais agradável, para a sua vida ser mais leve e você ter mais alta performance. Boa, pô, boa! Samuel, senhoras e senhores, Samuel Bortolin, cara, o cara que fez 20 anos de fona, que começou a falar os... Cara, que massa! Ô, Samuel, é o seguinte, cara. O que se compete, meu irmão? Que porra é essa de ser... Por que você foi ser um cara com paralisia cerebral, foi querer se meter no esporte? Por quê? Eu fiz fisioterapia desde neném. Então, fui fazendo os tratamentos, e aí quando eu cheguei ali, logo depois da adolescência, começou a me incomodar o fato de que eu estava fazendo sempre as mesmas coisas e estava lutando para não piorar, porque na reabilitação você chega num ponto, se você parar, piora muito, e se você continuar, você também não... A tendência é melhorar muito pouco, muito... Eu era acostumado a isso, mas eu estava vendo que eu não tinha progresso. E aí, sou muito grato, também amigo do Thiago, o Nilton, que foi o primeiro personal que me recebeu numa academia. Ele, na época, era um estagiário e hoje tem uma das melhores academias da cidade de Barreiras aí. E eu, naquele dia que eu entrei na academia, eu já percebi que ele ia ser diferente, porque eu entrei, a academia tinha um professor e 7 estagiários, e todo mundo recuou. Porque era uma pessoa com deficiência, era uma pessoa que andava diferente, e ali, talvez a maioria nunca tinha visto alguém como eu entrando na academia. Eu lembro que eu entrei, e a secretária da academia olhou para mim e falou, poxa, mas você pode estar aqui? E aí eu sempre fui muito irônico, falei, olha, eu não vi nenhuma placa com o meu nome escrito que eu não podia entrar. E eu sei ler. Que massa! E aí eu entrei, quis conhecer a academia, quis fazer uma aula. Eu não tinha conhecimento também nenhum. Também para mim era uma novidade, para mim eu não sabia o que eu podia, o que eu não podia fazer. E de todas as pessoas que recuaram, o Nilton, que é meu irmãozão até hoje, chegou para mim e falou, olha, eu nunca vi ninguém como você, mas é o seguinte, conta comigo. Vamos ajustar as coisas aqui, eu quero ver você treinando, eu quero ver o que dá para fazer. Aí numa semana você começa a fazer uma coisa, aí na outra semana você vê que está melhorando. E eu fui gostando muito dessa parte de academia, e aí com mais força vem mais equilíbrio. É muito mais legal trabalhar equilíbrio ganhando força do que fazendo exercícios em cima da pranchinha, que é muito monótono, você fazendo sempre a mesma coisa, sempre... Era uma vida assim, né? Desde neném até a adolescência. E aí a academia abriu meus horizontes para fazer outras coisas, fora a parte de reabilitação que eu mantenho até hoje. Só que eu queria ter autonomia, porque sempre que eu saía de férias eu viajava, eu ficava 30 dias sem atividade, porque eu dependia de alguém para me alongar. E eu queria poder fazer alguma coisa sozinho para que eu
não dependesse de estar sempre num lugar. Eu sempre gostei de viajar muito, de conhecer vários lugares. Eu falei, eu preciso ter um pouco de autonomia e tal, que se eu estiver fora, eu consiga fazer. E aí a academia veio para isso. E aí, uma época, eu comecei a fazer 2 faculdades, comecei a trabalhar, fazer estágio. Eu não tinha tempo em horário comercial para fazer fisioterapia, então o rapaz que me atendia, ele me atendia aqui em casa 5 horas da manhã. E aí eu falei, pô, eu preciso da fisioterapia, dos alongamentos e preciso fazer um algo a mais. Esse algo a mais era ir a pé para o trabalho, porque era a atividade que dava para fazer. Eu tinha atividades aí das 5 da manhã todos os dias até 10 horas da noite, que era quando acabava a minha faculdade. Uau. E ali foi um período de grande aprendizado. Eu vejo muitas pessoas e muitos atletas também, não, eu quero qualidade de vida, eu quero isso e aquilo. Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, mas a qualidade de vida ela precisa ser construída. Às vezes você não construiu nada e você já quer, parece, pular 2, 3 degraus, sabe? Então, assim, eu trabalhei muito, eu dormi muito pouco, por muito tempo. Hoje eu alinhei algumas coisas, hoje eu sou casado, tenho filho, então muda algumas coisas, mas eu construí essa vida que eu tenho hoje. E sempre vou buscar mais qualidade de vida. Mas tem gente que com 20 anos quer qualidade de vida, cara. E às vezes com 20 anos é o período de você se esforçar mais, de você fazer mais, de você aceitar fazer estágios de graça, como eu fiz, para ir aprendendo, porque você não sabe nada. E se você não tem experiência, ninguém vai te dar uma oportunidade. Então é um ciclo. E aí eu vejo hoje os jovens muito assim. É, às vezes se achando muito mais, às vezes tem muito potencial, sim, mas construíram muito pouco para se achar tanto assim, para se achar tão valorizado, né? Eu acho que tudo é uma construção, independente da carreira que você seguir, com atleta, com empresário, tudo é uma construção e que cada ano, se você trabalhar sério, se você for focado e tiver muita força de vontade, você vai construindo uma credibilidade e aí você vai melhorando, vai prosperando cada vez mais. Boa. Você queria ter autonomia, então, meu amigo Samuel? Queria. Foi isso exatamente que a dona Ariane te deu na vida, então, Samuel? Foi, foi. Olha, olha. Desde a parte psicológica, né? No primeiro momento, a parte psicológica, ela sempre, ela me fez ser uma pessoa muito autoconfiante. Então, eu era um nenê, ela olhava para mim, ela falava, filho, algumas células do seu cérebro morreram, mas você tem um monte de células que estão aí, que podem suprir um lado do teu cérebro que teve a deficiência, e você vai suprir tudo, você não sei o quê. E a minha mãe acreditou o tempo todo. Né? E assim, não foi um processo fácil, porque a gente passou por 7 médicos até fazer a cirurgia, com o 8º médico que ela procurou para fazer essa cirurgia para mim ficar em pé sem apoio. Então não foi no primeiro. E esses 7 médicos, não tinha nenhum médico ruim, não. Eram todos os melhores médicos do Brasil. No meu caso, naquela época, tinha muito pouco estudo. Então, realmente, o cara, para ter algum conhecimento há 30 anos atrás de paralisia cerebral, geralmente era um cara que ia para cursos nos Estados Unidos, era um cara que fazia algumas formações fora do Brasil, porque aqui dentro se falava muito pouco, e muita ainda da literatura, das obras, era em inglês. Né? E há 30 anos atrás, muito menos gente falava inglês do que hoje também. Então, a gente teve uma dificuldade de informação muito grande. Que massa, hein, Samuel? Que massa. Ô Samuel, a galera tá chegando, tá passando, mandando abraço para você. O doutor Tiago mandou um abraço aqui, falou. Eu tô acompanhando A aqui. própria Ângela deixou uma mensagem para você. Toda esta convida muito minimizenta a dureza que nos torna monstro. Determinação. Boa, parabéns aí, Samuel. Cara, e assim, olha a importância, né, da sua mãe, de você querer realmente. Ó, o doutor Tiago mandando um abraço. Olha a importância da sua Fala, mãe. Thiagão! A importância do. Como é o nome do preparador físico aí que você falou? Milton! A importância do Milton, realmente, de você também querer ter essa autonomia. Eu insisto nessa tecla, a importância do pai, da mãe, realmente não dar o peixe mastigado pro filho, né, Samuel? A importância do pai, da mãe, realmente
dar autonomia para que o filho não dependa uma hora depois dos pais. Porque um dia sua mãe morre, um dia seu pai morre e o Samuel vai ficar sozinho. Como que o Samuel vai se virar? Sim, Vai ter que aprender. Então, quanto sim. mais cedo o pai e a mãe ensinar o filho, ótimo. Mas, Samuel, cara, eu queria saber, a gente toda segunda-feira a gente traz aqui convidados, como eu falei no início da nossa entrevista, pessoas aqui incríveis com a sua história. Cara, já a sua história já chegou arregaçando aqui, chutando, marcando um golaço. E eu pedi para você trazer então Mas também 3 dicas e a gente for para quem é atleta ou para quem é apaixonado pelo esporte, voltado para o que o Samuel entende que vai contribuir para quem está assistindo essa live. Então vamos lá, Samuel. A primeira dica o não, primeiro, a primeira dica não a mais importante, mas a primeira dica que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, manda bala, meu irmão. eu acho que é a autorresponsabilidade, que a gente já falou aqui, porque sem autorresponsabilidade, a pessoa muitas vezes ela não sabe aonde erra, ou ela não tem a humildade para reconhecer o erro. E aí, se você não reconhece que é um erro, você não muda o padrão, você não faz diferente. E qualquer pessoa que quer ser muito boa, ela vai errar muito. E aí a diferença é bem o que você falou. Não é questão de número de fracasso, é questão de como que você lida com o fracasso. Fala, pô, eu errei, vou lá, vou fazer melhor, vou fazer diferente. Aonde foi que eu errei? Aonde que eu posso melhorar agora? Porque eu vejo também cada vez mais a gente está se encaminhando para um mundo com muita informação, com muito estudo, e o estudo ele é fundamental, mas o estudo, o cara ser bom, ele tem que ter a teoria e a prática, né? Um cozinheiro, ele não vai ser bom se ele ler 10 livros de cozinha, ele vai ser bom se ele cozinhar um prato muito bem. Talvez ele aprenda no livro e aí consiga aplicar. Mas se ele cozinhar bem, ele vai ser um bom cozinheiro. Se ele souber muita coisa de livro, ele vai ser um ótimo estudioso, mas não um bom cozinheiro. Então eu sempre gostei de aliar muito na minha vida a teoria e a prática, e para isso precisa de muita autorresponsabilidade e falar assim que eu erro muito ainda hoje. Só que você já tem uma percepção melhor. Fala, pô, às vezes você nem completa um erro, você fala, olha, que se eu for por aqui vai dar errado. Porque a experiência, a vivência, tudo. E aí você muda, você faz ali. Você muitas vezes... Um atleta ele tem que se adaptar, às vezes, no meio da competição. E é por isso que eu gosto. Quando eu estava aprendendo a nadar, eu nadei com água no óculos, porque era coisa que podia acontecer. Claro que incomoda, eu perdi a performance, obviamente. Eu já tinha um medo de nadar em águas abertas, então, mas eu precisava me preparar para aquilo. Eu treinei resgate, eu treinei salvamento, eu treinei com o meu treinador jogando água na minha cara, simulando como se fosse uma onda que viesse e eu tomasse vários calos, porque eu precisava, vai saber quais as condições que iam estar na hora da prova. Isso não está no nosso controle. E aí, se você focar no que você tem controle e se preparar para essas condições, você vai mais confiante para a prova, que é o segundo passo. Depois que você tem uma autorresponsabilidade, uma autocrítica, o segundo passo é você ter confiança, porque eu acredito muito, se você tem confiança, você transmite isso, principalmente no esporte, que ele é competitivo, esse esporte de alta performance. Você tem que transparecer confiança. Você olha o Cristiano Ronaldo jogando, você fala, pô, o cara vai fazer um gol a qualquer momento. Ele pode estar fazendo um jogo, às vezes, muito abaixo da média, mas numa bola ele pode decidir, porque ele tem a confiança. Se tiver um pênalti, ele puxa a responsabilidade. Se tiver uma chance, ele vai lá. Então, assim, eu acredito ainda muito na confiança. E essa confiança, se tiver algum pai e mãe de atleta assistindo a gente, essa confiança é desde neném. Eu estou com um filho neném aqui em casa, você tem que fazer ele confiante, você tem que fazer ele aprender a lidar com as frustrações. Né? Meu filho às vezes não consegue alguma coisa, chora, e aí eu deixo chorando até ele, pô, vai, faz de novo e tal, porque se eu for lá e fizer o que ele quer que eu faça, beleza, eu vou resolver na hora, mas e aí lá na frente? Como é que vai ser? Olha só, Samuel, em relação a essa primeira dica que se passou, então, né? Em relação a essa primeira dica. Autorresponsabilidade, que nada mais é do que a capacidade racional e emocional de trazer para si toda essa responsabilidade e não ficar terceirizando em relação ao político, ao governo, à chuva, ao sol. Você, atleta, tem que realmente ser
autorresponsável pelos seus resultados, pela sua vida e ponto final. Olha que bacana, né, Samuel? Por exemplo, eu conversei, Samuel, olha só que interessante, eu conversei há 10 dias atrás num churrasco que eu fui aí, aqui perto da minha casa, com um cara que ele também ele é triatleta como você, né? Nada, corre e pedala. E aí ele começou a entrar num estágio que ele falou assim, Linhares, eu, quando eu comecei a querer entrar nessa parada de ser triatleta, quando eu acordava às 4 horas da manhã, 4h30, meu irmão, eu decidi não olhar para a temperatura que faz lá fora. Porque, cara, você sabe, aqui em Curitiba, velho, é uma das capitais mais frias do país. Então, assim, aqui passar isso. Conheço muito. Aqui tem menos sol que Londres, velho, só para você entender. Então, assim, é cinza e poucos dias de sol. Mas, enfim, vamos voltar. Ele falou assim, Linhares, eu decidi não olhar para a temperatura, para qual é o clima que está fazendo lá fora. Se faz sol, se faz chuva, se está caindo neve, se está fazendo calor. E, cara, quando você fala assim para mim aqui, para quem está assistindo, Samuel, a importância do atleta, a importância da pessoa ser autorresponsável, realmente ela trazer essa capacidade do emocional e do racional para si próprio, meu. E dane-se o que está no lado, decidir fazer algo, vou lá e faço. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. E aí vem a terceira. Calma aí, terceira, calma, Samuel. Tem chão ainda, meu irmão. Então, assim, aí você foi pro lado da confiança. Como que se traz essa confiança pro seu dia a dia, Samuel? Para um cara que tem é uma pessoa, assim, com uma paralisia cerebral irreversível, caminha diferente dos outros, falava, porque hoje fala muito melhor que muita gente, mas falava diferente dos outros, andou muito mais tarde. Como que você traz essa parada para sua vida de ter essa confiança? Como que você desenvolveu essa parada de confiança em você, meu amigo? Reagindo a tudo de ruim que me acontece de uma forma extremamente agressiva, no ponto assim, não agressiva de agressividade física, mas agressiva de tipo, eu vou para cima e eu vou vencer. No começo, quando eu comecei a correr, Thiago, eu caía muito, porque eu não fui uma criança que corria, eu não tinha estrutura física para correr, então eu começava a correr, dava 500 metros, dava uma cãibra, e ali, ou às vezes eu tropeçava, e eram uns tombos muito feios, eu cheguei a quebrar dente, esse dente da frente, os dois, eu quebrei. E eu esfolava cotovelo, esfolava joelho, até o queixo, batia e tal. Só que sempre que eu caía, eu batia meu recorde. E eu usava toda aquela raiva, toda aquela ira para terminar meu treino. Aí depois do treino eu ia lavar as feridas, ia ver o que tinha acontecido. Mas eu não permitia ficar no chão. Eu caí muito. E aí depois eu comecei a correr com um personal também que me acompanhava. Eu ia correndo e ele ia correndo de costa, porque eu ia cair e ele me segurava. E aí, como a gente falou em outros momentos, eu sempre fui buscando essa autonomia. Falei, pô, um dia eu vou estar num lugar que vai ter uma corrida legal e o cara não vai estar comigo. É um cara que é muito meu amigo até hoje, que tá no meu time até hoje, que faz os meus tratamentos até hoje. Mas eu não podia depender 100% dele. Ele foi fundamental, ele me deu confiança. Ele que me plantou a ideia, que falou, Samuca, ó, você pode correr. Como eu te disse, eu fui por muito tempo no trabalho a pé. E aí, depois de 6, 7 meses andando, ele falou, pô, por que você não corre, cara? E aí a gente começou a correr, começamos assim bem no começo mesmo, fazer 100 metros numa semana, fazer 200 na outra. Era muito difícil. Eu lembro que eu tive que treinar meses para conseguir fazer 1 quilômetro sem parar. Não era nem sem caminhar, era sem parar, porque eu não conseguia. Eu começava a correr, cansava muito, a respiração não encaixava, parecia que eu ia ter um infarto. E aí eu falei, não, eu tenho que aprender isso aqui, porque aí eu ficava pensando, pô, mas e se alguém como eu, nos primórdios da humanidade, um deficiente, nascesse, ele ia ter que correr, cara, ele ia ter que se movimentar, porque senão o dinossauro ia vir e ia pegar ele. Algum predador ia vir. Eu falei, pô, eu tenho que dar meu jeito de sobreviver. Sim. E aí, sempre que eu caía, eu tinha muita raiva, muita assim, só que eu conseguia canalizar tudo isso
no meu treino, naquele momento, e era também o tempo que eu terminava o treino, já estava tranquilo, já não estava mais puto, eu já não estava... Mas eu não deixava a raiva me cegar, eu não deixava a raiva perder minha performance, a raiva me trazer para estado de alerta, e esse estado de alerta, quando eu caía uma vez, eu não caía mais no mesmo treino, era muito difícil. E olha que bacana, hein? Olha que bacana, Samuel. Na verdade, essas dificuldades que você passou, olha só, e isso tem muito a ver de novo. Eu vou voltar a insistir na dona Ariane, porque a dona Ariane, ela levou você em 7 médicos e você foi no 8º operado. E Isso. você queria correr, meu irmão, e você não nasceu para correr até então, como as pessoas diziam, mas você não aceitou a circunstância que você estava. Então, muitas pessoas, Samuel, hoje elas se encontram numa circunstância, mas essa circunstância, esse momento, não é o que define ela. A parada é como a Claro. pessoa reage. Foi o que aconteceu com você. Como você reagiu à circunstância, ao momento. Você falou, meu, eu quero correr. Se os meus primórdios lá atrás fossem deficientes físicos, eles teriam que correr dos dinossauros, meu, eles vão ter que se virar. Então, por que eu, um mero habitante aqui dessa selva de pedra de 2000, não vou também aprender a correr? Meu, só que, cara, que massa, hein, Samuel? Isso eu vejo isso, eu linko isso na minha vida, na vida dos atletas com quem eu trabalho, na vida das pessoas que já fizeram sucesso na vida. A pessoa apanha, a vida dá porrada, a vida desafia, a vida gospe na cara, passa por cima. A vida tira sangue do nosso joelho, cotovelo, a vida faz a gente perder alguns dentes, mas ela realmente ela está nos presenteando, está nos lapidando para nos tornarmos cada vez mais fortes e mais antifrágeis, né? Que como é a tese do Taleb lá, né? Ou seja, isso fez com que você ficasse cada vez mais forte, mais fortalecido. Ou seja, meu irmão, paralisia, que porra é essa, meu irmão? Muito pelo contrário, o cara é foda mesmo, meu. Na verdade, isso foi o que te fortaleceu. Isso foi o que te fez Com chegar certeza. onde você está. Será que você chegaria onde você está hoje se você não tivesse essa porra de paralisia, Samuel? Com todo respeito. Eu acho que não. E assim, fora o que eu aprendi, foi um aprendizado muito grande. A minha mãe é uma pessoa muito melhor por ter um filho com deficiência, eu tenho certeza disso, porque ela buscou se aprimorar muito, ela buscou desenvolvimento pessoal, ela buscou também algumas coisas na medicina. Ela saiu realmente totalmente da zona de conforto dela. Ela, se precisasse pegar um ônibus e ficar 48 horas, como já aconteceu muitas vezes, ela saía da Bahia, ia a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na época não tinha, na nossa cidade não tinha aeroporto. Aliás, também quando tinha, vocês sabem que o avião, ele era muito caro, muito, muito caro antigamente. Era uma coisa assim totalmente classe A mesmo. Não se tinha promoção, né? Tinham poucos aeroportos no Brasil. Então, assim, eu lembro que na minha infância, para tratamento e tudo, geralmente eu viajava de ônibus e minha mãe ia junto. E aí o Cortella tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que se todo mundo fazer isso, a vida vai melhorar muito, que é faça o melhor que pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. A gente sempre fez isso, tanto eu quanto a minha mãe. E aí depois a vida vai melhorando. Se você vai trabalhando, a vida vai melhorando, as perspectivas vão melhorando. Talvez ali você está num momento às vezes ruim e tal, e você vai levando tanta porrada, tanta porrada, tanta porrada, como ela levou de médico. Ela chegou no 3º, 4º médico, ele olhou para ela e falou: olha, tá perdendo seu tempo. Eu sou um dos melhores médicos do país e não tenho o que ser feito. E você está perdendo tempo e dinheiro. E também não era barato, né? As consultas, tudo isso, as viagens. E ela continuou buscando sempre. E era uma coisa que, assim, você não sabia se ia dar resultado ou não. Mas ela sempre falava: olha, eu preciso fazer o melhor que eu posso, porque eu quero ficar bem comigo. Eu quero saber que meu filho chegou em tal ponto. Eu falei: pô, eu fiz o melhor que eu podia. E hoje a minha mãe, ela é totalmente satisfeita com tudo isso que ela construiu. Ela abriu mão de muitas coisas, como faculdade, como muitas coisas da vida pessoal dela, principalmente nessa fase de primeira infância, mas
ela nunca me pesou isso. E aí é outro ponto importante, se você tem um filho atleta e tal, nunca usa seu filho como um peso, né? Pô, filho, ó, tá difícil eu te levar nos treinos. Faça de coração mesmo, se entregue, se empenhe, porque em um momento que seu filho errar, e ele vai errar como todo mundo erra, aí vem toda essa responsabilidade, esse peso extra, que não é necessário na vida de ninguém, na vida de um jovem, na vida de alguém que está começando, que está com um sonho, esse peso assim de falar, poxa, eu fiz a minha mãe, eu fiz meu pai perder tempo. Eu nunca tive essa percepção porque a minha mãe nunca falou isso para mim. Que massa. Ô Samuel, olha que massa, né? O que eu aprendo com você falando da sua história, da sua mãe, dessas buscas, dessas idas e vindas, que se dane também falava, como resumindo, como por que assim que se dane? Tá aqui o Carlos do Portal Base do Brasil, ele trabalha com bastante atletas, com sonhos também, sabe, Samuel? E eu recebo muitas mensagens de várias pessoas de vários lugares do país. Ah, porque aqui eu não tenho chance. Ah, porque aqui eu não tenho oportunidade. Ah, porque eu sou... Cara, meu irmão, o Samuel, ninguém tá nem aí pro Samuel Bortolin se não fosse tua mãe e você e ponto, cara. Talvez uma outra pessoa, um parente. Mas, cara, na verdade ninguém tá nem aí pra você. Ninguém quer te ajudar. Ninguém se preocupa com você. Assim, a sabedoria popular diz o seguinte, que se dane o Samuel, ele é só mais uma estatística, mais um número. Deixa o cara coitadinho, quietinho lá, e ninguém vai fazer nada por você. Enquanto a gente pensar que a gente precisa esperar do outro, a gente tem que esperar do país, da política, da sociedade, que a sociedade venha nos ajudar, a gente vai estar aqui sendo uma consequência de uma parada que não acontece. A gente tem que ser causa das nossas atitudes. Então a gente tem que correr atrás e fazer a parada acontecer. E, meu irmão, não vai dar certo com o primeiro? Dane-se. Não vai dar certo com o segundo? Dane-se. Não vou, aqui na minha cidade não tenho chance. Que se dane. Eu vou abrir a porta, cavocar, eu vou abrir um buraco. Mas eu acredito em mim, eu confio em mim. E eu vou fazer essa parada acontecer. Acho que é mais ou menos por aí, né, cara? Sim, sim. Eu vejo muitas pessoas reclamando de várias coisas, né? Eu vejo gente em São Paulo, às vezes, reclamando, não, aqui eu não consigo os tratamentos que eu preciso. Cara, a gente nem tinha esses profissionais, assim, não é que não tinha bons profissionais, não existiam os profissionais fora os médicos. Sim. Né? Então, assim, não tinha fisioterapeuta, não tinha nada, e a gente criou a possibilidade ali. A minha mãe viu que ela que tinha que aprender, ela viu que precisava ser todo dia, e não era todo dia, assim, coisa de 15, 20 minutos, não. Era todo dia de 2, 3 horas, com a mão na massa, com ela alongando. Era uma atividade física para ela também. Tanto é que chegou um ponto da minha vida que ela não conseguiu me alongar, porque eu fiquei muito grande e tal, fiquei muito pesado, e aí ela, graças a Deus, nessa época já começou a ter profissionais na área. Mas também, se ela não tivesse esse conhecimento, mesmo que tivesse os profissionais, iam ter feito muita coisa errada. Porque, às vezes, naquela época o acesso à informação era outro, mas hoje, o cara reclamar de acesso à informação, cara, essa internet é maravilhosa. A gente, para ter uma informação de Brasília, você tinha que ir para Brasília, muitas vezes passar 2, 3 dias, porque você não era atendido quando você chegasse. Então, hoje você consegue muitas coisas aí por internet. É uma coisa que quase todas as pessoas têm acesso. Você consegue tudo está disponível aí. O mundo está disponível para você. Meu irmão, eu falo que essa geração não tem motivo para reclamar. Mas eu acho que é por isso que a gente está formando um bando de merda, sabe, Samuel? Porque quanto mais facilidade, quanto mais fácil for tua vida, velho, menos aprendizado, menos dificuldade você tem. Quanto mais mimimi, cara, menos a gente forma pessoas fodas como você, que realmente são autorresponsáveis, realmente, porque, cara, é na dificuldade, é nos ventos fortes que realmente a gente forma bons marujos. Então, e você não chegou de graça, você não conquistou o que se conquistou de graça. A tua vida não é uma vida qualquer, assim, apenas de, só fui andar 7 anos. Só fui falar aos 4 anos. Só fiz 20 anos de fono. Que porra é essa, cara? Hoje tem tudo. E eu acho que é isso que prejudica as minhas filhas, muitos jovens, muitos atletas. Tá tudo fácil, Com cara. certeza. Tá tudo muito fácil. Com certeza. Ô, Samuel, autorresponsabilidade... Desculpa, pode falar.
Não, não, porque eu ia falar exatamente disso. Hoje, às vezes, não é nem necessário você desenvolver a habilidade de se conectar com o próximo, né? Tá tudo tão online, então é legal esse contato que a gente está tendo aqui, é muito legal. Mas se um dia eu tiver a possibilidade de tomar um café com você, se eu estiver passando em Curitiba, pode ter certeza que eu vou te ligar e vou querer ter esse papo pessoalmente, porque é muito melhor. Com Né? certeza. Então eu lembro de quando eu era criança, era normal eu ser excluído das brincadeiras, não porque as crianças não gostavam de mim, porque ninguém sabia como que brincava com uma criança com deficiência, ninguém falava disso também. E minha mãe, às vezes eu ficava na pracinha e aí eu queria também ir no balanço, e aí vinha uma criança, vinha outra criança, nunca chegava a minha vez. E minha mãe olhava para mim, filho, dá um jeito de cativar e dá um jeito de... E ela do meu lado. Ela podia ter ido lá e falou, olha, agora é a vez do meu filho. Ela nunca fez isso. Massa. E aí, o que eu fazia? Eu chegava, dava uma risada com uma pessoa, não deu abertura, dava uma risada para outra pessoa. Aí a pessoa que dá essa abertura falou, pô, posso brincar com você? Eu sentia. E às vezes era rejeitado 2, 3, 4 vezes para chegar numa pessoa para me dar um sorriso. E aí eu entrava no balanço. Logo que eu comecei a andar, meu sonho era jogar bola. E aí eu com 7 anos, falei, pô, agora eu ando, meus problemas acabaram. Foi jogar bola, mas fui escolhido. Passou um jogo, passou outro jogo, passou outro jogo. E ficou eu e outro cara que era ruim pra caramba, que ninguém escolhia. Né? E eu olhei pra ele e falei, bicho, até que um cara tomou um gol. Sabe, tomou um frangaço naquela época, acho que ainda assim hoje, né, com criança, quem tomava um gol ia pra linha, porque ninguém queria ficar no gol. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, tem um lugar pra gente jogar aqui que é no gol, que ninguém quer jogar no gol. Tem uma oportunidade. Aí eu falei, olha, é o seguinte, ó, a gente é goleiro fixo, eu de um lado e ele no outro. Então a gente que nunca jogava já era titular absoluto. E aí eu comecei a montar um mecanismo para o meu time ganhar. Eu era um goleiro horrível, mas meu time ganhava 65% das vezes, porque eu tinha conhecimento tático, eu sabia posicionar as pessoas nos melhores lugares para elas renderem de acordo com as características. Eu sabia fazer isso com 8 anos, porque eu vi muito futebol de fora. E aí, quando chegava cara a cara, eu simplesmente gritava, vai morrer, porque se eu assustasse, eu sabia que aumentava a chance dele perder o gol, e não que eu defendesse a bola, mas eu comecei a perceber essas coisas. E aí, quando meu time ganhava mais, quanto mais ganhava, mais fácil era eu ser escolhido primeiro. Então, ali eu tive a oportunidade de jogar no gol e fui para campeonato colegial jogando no gol, fui para um monte de coisa. Legal. Eu agregava em outras coisas, nunca fui um bom goleiro, mas eu conseguia trazer para o time algumas coisas que só eu conseguia. E eu consegui mostrar isso. E aí, para isso, você precisava de uma boa comunicação, precisava disso e daquilo, porque senão eu ia ser sempre uma criança que sentava lá e nunca ia brincar porque ninguém ia escolher. Pura inteligência emocional desde os 8 anos. Porra, que massa! Responsabilidade, confiança. Terceira e última dica, não menos importante, Samuel, para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, que tá incrível, cara. Saber lidar com as dores, e dores em todos os sentidos, dores emocionais, dores físicas. As pessoas sempre me perguntam, pô, Samuel, você não tem dor? Tenho. Mas quando você não era atleta, você tinha dor? Tinha. E aí eu falo, na minha situação, eu tenho que escolher que dor eu quero passar. Se é a dor do sedentarismo, a dor do encurtamento muscular, ou a dor do treino, da fadiga e tal. E hoje eu sempre opto pela dor da fadiga, porque eu conheço, eu me ambiento melhor com ela. E aí é importante falar uma coisa aqui que eu tenho muito orgulho também, que eu nunca, desde que eu passei essa primeira infância, eu nunca tomei remédios controlados. Tinha um pouquinho de asma, tinha várias condições que eram para ser tomado remédio controlado, e minha mãe sempre foi levando em situações esporádicas. Obviamente, eu tomava o remédio, mas nunca tomei nenhum remédio com o intuito de ser para sempre. Sim. Sempre dependente do próprio remédio. Isso. Eu sempre fui buscando outras formas para ter qualidade de vida, e hoje eu não tomo nem relaxante muscular. Então, assim, claro, faço acupuntura, faço um monte de coisa, massagem para recuperação e tal, alongamento todo dia, 2, 3 vezes por dia, mas hoje eu consegui conquistar uma qualidade de vida que é muito difícil para uma pessoa com um quadro de paralisia cerebral
que nem eu tenho. Caralho, que massa, hein, Samuel? O que você faz hoje para você realmente é basicamente humanamente impossível para quem teve e tem essa paralisia cerebral irreversível. E olha que legal quando você fala, né, Linhares, a importância das pessoas saberem lidar com as dores. Porque, cara, o problema, a dificuldade, a dor, ela uma hora, mais cedo, mais tarde, ela vai surgir. E como você encara a dor, como você encara a circunstância, é o que vai definir Com a sua certeza. trajetória. E é isso, Samuel, que os cientistas muitas vezes, foi feita uma pesquisa em Austin, lá no Texas, eles descobriram, quando eles analisaram vários atletas, várias pessoas que faziam sucesso como você, eles identificaram realmente que o cérebro das pessoas era o grande culpado por fracasso ou para o sucesso. A paralisia cerebral não é o que te define, cara. Com todo respeito. O que te define é o que você faz com a porra da paralisia cerebral. É como Com que você certeza. lida, como que você encara, como que você tira vantagens, como que você é autorresponsável, como que você fica mais confiante. E isso é o que torna o Samuel Bortolin um cara que realmente transforma pessoas comuns e realmente traz resultados extraordinários na vida delas. Tem uma frase, uma metáfora que traduz muito bem isso que a gente está falando agora, que é a dos filhos gêmeos que tinham um pai alcoólatra, né? Perguntaram para um dos filhos, por que você não bebe? E ele falou, porque meu pai era alcoólatra. E perguntaram para o outro, por que você bebe demais? Ele respondeu, porque meu pai era alcoólatra. Ou seja, o fato não muda e não vai mudar. O fato, só que os dois tiveram aprendizados diferentes. Um aprendeu como não fazer e o outro simplesmente seguiu os mesmos passos do pai. E todo mundo tem essa escolha, todo mundo pode levantar da cama todos os dias disposto a fazer mais, a fazer melhor, seja no trabalho, seja com a família, seja no esporte. Em todas as áreas da sua vida você tem essa escolha diariamente. Que massa. Ser autorresponsável, confiante, saber lidar com a dor. Se essa live que eu e o Samuel estamos fazendo aqui hoje, dia 10 de fevereiro, está fazendo sentido para você, ó, aperta aqui embaixo, manda um monte de coraçãozinho pro Samuel, que é um cara realmente que é um palestrante, para de ser atleta, um cara é um fenômeno mesmo com as palavras. O cara, gente, o cara aprendeu a falar aos 4 anos, o cara tá aqui hoje, depois de 20 e poucos anos, o cara hoje dá palestra no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Ô Samuel, que massa realmente falar com você, ó, os coraçõezinhos subindo. A galera realmente Show de gosta bola. de você, curte você. Eu queria desafiar quem está assistindo aqui hoje, eu e o Samuel ficou até o final, ó. Tira um print mim, ó. Até vou tirar um print meu e teu aí, Samuel. Vamos lá, eu também vou tirar aqui. Opa, voltando. Eu queria desafiar quem está assistindo aqui hoje, dá um print na tela, marca o Samuel Bortolin, marca o Thiago Lianes Coach, compartilha nos seus stories, marca a gente que a gente vai fazer questão de compartilhar você e escreve lá o que você aprendeu com a gente, o quanto essa live fez sentido para você, o quanto não Que fez. você acha da gente fazer melhor ainda, Thiago? Vamos jogar, vamos subir a régua? Vamos subir a régua aí. A partir de amanhã, quem mudar qualquer hábito na vida, marca nós dois lá e fala mudando hábitos. Topado, Samuel. Quem curtir, então, a partir de amanhã já tem realmente ser alguém de resultado extraordinário, mudar a sua realidade, marca o Samuel, marca eu, que vai ser importante, porque é para isso que a gente está aqui. Samuel, 2, 3 minutinhos para você encerrar aí a sua participação. Eu já quero te agradecer de antemão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua história, pela sua vida, agradecer pela sua mãe, pela sua família. Irmão, você é um cara abençoado. Obrigado por ter conhecido você hoje. Obrigado por ter dividido com você a minha segunda-feira. Você fez a minha segunda, a minha semana foda, maluco. Vai lá. Palavras são suas, meu irmão. Primeiro, olha que legal aqui. A Nayara, minha conterrânea de Barreiras. Boa noite. Fui em 2 palestras suas e me emocionei bastante. Que legal. Isso não tem preço ouvir. E segundo, é uma frase minha que eu uso durante todos os dias da minha vida, que é: faça da sua dificuldade o seu motivo. Por que eu digo isso, Thiago? Porque por muito tempo eu achei que eu não podia fazer exercício porque eu era deficiente.
E aí eu percebi que eu precisava fazer exercício porque eu era deficiente e isso ia me fazer melhor. Então, às vezes você está acima do peso, aí você fala, pô, mas eu não posso fazer esporte porque eu estou acima do peso e tal. E é justamente, às vezes, porque você está assim, que você precisa de algum hábito novo, que você precisa fazer mais e melhor. Então, faça na sua dificuldade o seu motivo. Se você fizer isso com as suas dificuldades, você vai ser cada vez mais uma pessoa mais próspera, ter mais alta performance e ser mais feliz e realizada, com certeza. Boa, boa, boa. Senhoras e senhores, Samuel Bortolin, diretamente de São José do Rio Preto. Um cara aí de... Um cara que é baiano, é isso aí, Samuel? Cara, isso. Brigadão mesmo. Deus te abençoe. Cara, que Deus te ilumine, velho. Eu preciso de você, Samuel Bortolin, cada vez mais foda, melhor, mais estudado, mais desenvolvido, para você me ajudar as pessoas, pra gente realmente fazer um mundo melhor. Beijão, Samuel. Tamo junto, Thiago. Você é um parceiro de missão aí de melhorar e inspirar pessoas. Tamo junto nessa visão. E se eu passar por Curitiba, quando eu passar, nós vamos tomar esse café pessoalmente aí. Vem cá que aqui eu faço um cappuccino caprichado com chantilly, uma vez por semana pode. Põe uma canela, eu faço um ovo mexido, minha mulher faz um ovo mexido aqui, tem uma vista bacana aqui, ó. Que em casa aqui não é legal, que bonito, cara. Quero te receber aqui e fazer questão, beleza, Samuel? Tamo junto, obrigadão, Thiago. Valeu, irmão, um abraço. E valeu a todos vocês que acompanharam a gente aí durante a live toda. Show de bola. Tamo junto. Uou! Cara, faça da sua dificuldade o seu motivo para as suas vitórias. Palavras de Samuel Bortolin. Realmente, gente, uma noite incrível, um bate-papo de alto nível. E eu queria desafiar você a fazer a partir de amanhã alguma mudança significativa já na sua vida. E marcar o Samuel, realmente focar realmente no copo, não no copo vazio, mas a partir de agora viver uma vida e focar no copo cheio. Aprender com coisas boas, coisas positivas, focar em conteúdos bons, agradáveis, que vão fazer realmente você se desenvolver, você ir mais adiante. Cara, foge de notícia ruim, de séries com tragédia, com problemas, com morte, com assassinato, com drogas. Qualquer coisa que não te agregue valor. Comece realmente a seguir pessoas que agreguem valor na sua vida, que façam a diferença na sua vida. Atleta, essa frase é para você. Eu, Thiago Linhares, acredito que você é muito maior. Você é muito, muito, muito mais capaz do que você pensa. Você pode ir sempre além. Basta você querer. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Você que está aqui comigo até o final. Vai para cima. Acredite em você. E olha só. É no veneno, é na dificuldade que você encontra o antídoto. É na dificuldade que você cresce. É no obstáculo que a gente realmente separa meninos de homens. Beijão no coração. Fiquem com Deus. Samuel, Dr. Tiago, João, Moisés, Carol, a Estela, o Anderson, o Carlos do Portal Base, que vai ser o nosso próximo convidado aqui, dia 17. A gente vai falar um pouquinho sobre o Portal da Base, vários atletas, enfim. Boa noite, até mais. Abraço, Luiz, o meu editor fera!